Muito bom dia 16 de setembro, então vamos lá, quinta-feira agora, dia de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, como toda quinta-feira. A expectativa é que suba um pouquinho do que foi na semana passada e vá para mais ou menos 330 mil pedidos. Saindo pela manhã, a gente coloca aqui para que tenhamos isso praticamente em tempo real, tá? Outro dado importante que tem nos Estados Unidos é a construção de novas casas. Por que ela é importante? Porque olhando o componente que vem puxando a inflação nos Estados Unidos, que eu sigo achando, falando aqui que ao meu ver é temporária, a parte de carros e moradia, principalmente venda de carros usados e moradias, são componentes importantes que vêm puxando essa inflação. Então é um dado para também ficar atento, além do vendas no varejo que temos hoje também às 9h30 da manhã, tá? Grã-Bretanha, Itália, França tiveram dados que vieram bastante abaixo de licenciamento de veículos. É outro componente que dá para ir junto com outros analisando o termômetro de cada uma dessas economias e obviamente da zona do euro como um todo, que como eu falei ontem, teve a produção industrial da zona do euro como um todo que cresceu 1,5%, ainda acima das expectativas, tá? Agora falando da China, que vem movimentando o mundo bastante, e eu venho falando bastante, postei lá no Instagram também sobre duas empresas imobiliárias dela, de construtoras, tanto a Evergrande como a Sorro, ambas caindo muito forte nos últimos dias, tá? Ela caiu agora, a bolsa chinesa caiu pelo quarto dia seguido e está no nível mais baixo em 2 semanas. Lembrando que eu falei ontem que as vendas no varejo e a produção industrial vieram muito abaixo do que era esperado na China, tá? Então dados lá de desaquecimento. E mais, a Evergrande, que é uma das maiores, ou a primeira ou a maior construtora da China, como de novo, eu já postei dados sobre elas, ela caiu mais e antes de ontem ela falou que está muito próximo de dar um calote na dívida de 300 bilhões de dólares, que é sua dívida total, e analistas que estudam China já estão prevendo que isso pode vir a ser um colapso no sistema financeiro chinês. Minério de ferro caiu mais 4% e isso não só puxou a bolsa brasileira para baixo, como puxa também a inflação, que é outro fator que eu venho falando que deve segurar ou trazer a inflação para patamares mais aceitáveis assim que a cadeia de oferta for restabelecida, no mundo como um todo, tá? Então, atenção a dados chineses, porque isso não afeta apenas doméstica, mas também mundialmente outros países pelo tamanho da demanda que eles importam de diferentes países, principalmente também do Brasil, tá? A China é o maior comprador de mais de 120 países no mundo, tá bom? Então vamos lá, na Austrália, dados melhores de taxa de desemprego, 4,5%. Lembrando que na semana passada saiu um vídeo na Austrália em que eles estão cada vez mais controlando a quantidade de álcool que as pessoas compram em casa. Falando textualmente nessas palavras, autoridades do governo australianos falaram que em prol da nova ordem mundial, eles estão controlando essa quantidade que as pessoas podem receber de álcool em casa. Para quem me acompanha, eu não preciso falar nada que para mim da minha opinião sobre isso, que naturalmente é mais uma imposição do monopólio do Estado, não só na vida das pessoas, mas também na parte econômica. Muito triste, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na Austrália, para mim um dos melhores países do mundo, passando por um problema desse de intervenção gigantesca na vida das pessoas, tá? Hong Kong, 4,7% de taxa de desemprego, também melhor do que veio no mês passado. E no Japão, as importações subiram 44%, tá? Acima do que era esperado, mas veja, as exportações, que era esperado uma alta de 34%, subiu 26%, só bem abaixo. Com isso, a balança comercial, que é o saldo entre importações e exportações, veio bastante abaixo do esperado, tá? Era esperado um negativo, um déficit de 47 bilhões de yuans, vieram menos 635 bi, tá? Independente do valor aqui, pensamos no valor nominal que veio muito abaixo, obviamente porque as exportações caíram e as importações subiram, tá bom? Ontem dado importante no Brasil, o IBCBR de julho, que é a prévia ali do PIB, veio uma alta de 0,6%, quando a expectativa era de 0,4%. E o ponto importante, segue aqui no Brasil ainda a luta para encaixar os precatórios, né? O Paulo Guedes falando que se o Paulo Guedes junto com o Instituto de Finanças falando que se realmente conseguir o parcelamento dos precatórios, abrirá espaço para mais ou menos 39, 40 bilhões no orçamento para encaixar o
Bolsa Família. E eu sigo falando que a gente teria que sim esmiuçar, e não é difícil de fazer isso no Brasil se tivesse boa vontade, diminuir o gasto desse Estado inchado e ineficiente que gasta muito e gasta mal, tá bom? Outro ponto para finalizar hoje, dívida global cresceu ao patamar recorde de 300 trilhões de dólares no segundo trimestre desse ano, tá? Mas um ponto positivo dentre isso, relação dívida PIB recuou pela primeira vez desde o início da pandemia do Covid, tá bom? Um forte abraço e uma ótima quinta-feira.